mais uma vez, cheios, Pai, da Tua presença, cheios, Senhor Deus, das virtudes do Senhor, e, Senhor Deus, cada vez mais, trilhando as disciplinas espirituais, que são tão importantes na nossa vida, e principalmente no amor a Ti, Senhor, e sentir o Teu grande amor. É o que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, né? Que bom que todos estão aqui novamente, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Pode ir na página 12, tá? Na página 12, hoje nós vamos começar falando sobre simplicidade. Chegamos aí, então, na última noite, nas nossas disciplinas espirituais, e hoje nós vamos tratar sobre simplicidade e depois também sobre submissão. Simplicidade, página 12, né, do material que cada um tem aí. Aí eu quero perguntar para você não precisa responder para mim, mas pense aí. Você é uma pessoa simples? O que você acha? Pensa aí, né, se você quiser anotar, pode anotar. Depois que terminar a aula, você mesmo responde para você. É bem importante fazer também esse pequeno exercício, se nós somos simples ou não, né? Aí eu gostaria que vocês passassem, pode passar lá, por favor, Mauri? Mais um. Mais um? Mais um. Isso. Aí no material de vocês pode chegar nessa página, onde é que diz simplicidade e complexidade. Que vai ter que passar, né, algumas folhas do início. Ou já está? Já está na primeira? Então, página 12, né? Então já foi certo onde é que tem que estar. Página 12, simplicidade. Qual a diferença entre simplicidade e complexidade? Né? Às vezes a gente tem um entendimento de simplicidade, a gente às vezes usa essa frase, né? Eu sou uma pessoa simples, fulano é uma pessoa simples, né? Ciclano é uma pessoa simples, mas o que é simplicidade? Às vezes a gente pensa que simplicidade é apenas a questão assim, da forma que talvez a pessoa esteja se vestindo, ou o que ela tem, né, desse formato. Mas a gente vai entender muito mais profundo hoje, sobre o que é uma simplicidade, na simplicidade cristã, das disciplinas espirituais, né? Nessa simplicidade que a gente quer trabalhar nessa noite. Qual é a diferença entre a simplicidade e a complexidade? Aí já vamos começar a responder para nós mesmos, como se a gente é uma pessoa simples ou a gente é uma pessoa mais complexa. Né? Eu vou ler o Eclesiastes, capítulo 7, 29. Quem se quiser acompanhar também fica à vontade. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Né, o escritor diz assim: assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Né? É um versículo apenas, onde é que está falando do temor devido a Deus. Então, o escritor de Eclesiastes está dizendo que ele chegou a uma conclusão, está falando sobre a vida, sobre como que as pessoas agem, como que talvez até ele agia, né? E então ele conclui, chegando a isso, da questão do temor a Deus, chegando de como é uma pessoa, como que ela se comporta, como que ela vive, como que ela está. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. O que nós podemos aprender já de largada, um grande resumo para a nossa vida? É que Deus fez tudo muito simples. Deus fez tudo muito simples. Mas é nós que complicamos as coisas. Né, irmão? Nós complicamos tudo, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que eu sei se eu sou uma pessoa simples ou sou uma pessoa que eu tenho complexidade na minha vida? Né? Eu gosto de usar um exemplo de uma criança, sempre questão de simplicidade e complexidade. Quando uma criança nasce, né, ela nasce e ela é uma pessoa, é um ser humano, né, muito simples. Ao passar dos anos, como a gente também já foi criança um dia, ao passar dos anos, a forma que a gente vive, nós vamos criando as complexidades em nós mesmos.
né? Nós vamos criando, adquirindo na nossa vida, e a gente vai criando umas complexidades na nossa vida, né? E aqui tem 3 exemplos de o que é simplicidade e o que é uma complexidade. Por exemplo, a simplicidade, uma pessoa vive totalmente na liberdade. Estamos falando de disciplinas espirituais. Ela sabe quem é Jesus, ela vive livremente, ela não se preocupa com o que vão falar dela, ela está servindo ao Senhor, né? Então, é uma pessoa que vive de liberdade. Mas, se eu sou uma pessoa que vive uma complexidade, eu vivo num cativeiro. Eu mesmo me censuro. Eu mesmo não posso expressar o amor que eu tenho ao Senhor, o amor a Deus, porque eu estou num cativeiro, eu estou meio preso. Se a gente está numa simplicidade, então a gente tem liberdade de expressar o amor a Deus. Sem se preocupar se vão ser recriminados, se alguém não vai gostar, e enfim. Né? Outro exemplo, a pessoa que vive a simplicidade é a questão da alegria. Né? Pode passar uns momentos, às vezes, de vento, algumas turbulências, né, que todo mundo passa, mas, né, a alegria não sai da vida dela. Agora, se eu vivo uma vida de complexidade, eu vou ver uma vida ansiosa. A ansiedade toma conta da minha vida. A ansiedade tira a minha alegria, a ansiedade tira a minha vontade de fazer as coisas, a ansiedade tira a minha motivação, a ansiedade tira tudo. Se eu estou passando por um período na minha vida de ansiedade, passando por ansiedade, é porque eu estou vivendo alguma complexidade na minha vida. Outro exemplo é o equilíbrio, né? Na simplicidade, a gente consegue viver uma vida equilibrada. E aí estamos, repito aqui, falando de algo espiritual, né? Disciplinas espirituais. Eu vivo equilibrado no Senhor, eu vivo equilibrado em Deus. Se eu sou uma pessoa simples, nas disciplinas espirituais, sou simples em buscar a Deus e viver com Deus, então eu tenho equilíbrio, e o medo não toma conta da minha vida. Se o medo toma conta da minha vida, atinge a minha área espiritual, se o medo é mais forte que a minha fé, se o medo é mais forte da confiança que eu tenho em Deus, é porque eu estou vivendo uma vida complexa. Né? Apenas alguns exemplos aqui para a gente ir entendendo isso. Né? Então, qual que é a estratégia, talvez, do inimigo e coisas que a gente permite trazer para a nossa vida também? De uma frase que nós vamos transformar. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta e você também pode responder só para você, e depois, no final da aula, você vai rever a sua resposta. A pergunta é: o que você precisa para ser feliz? Pensa aí. Responde isso para você mesmo. Né? O que você precisa para ser feliz? O que você acha que você precisa para ser feliz? Né? Pensa aí e depois você vai, se eu puder escrever, você escreve, depois você vai refletir a isso. Né? Porque vai mexer muito sobre nessa questão. Porque a estratégia do inimigo é transformar a nossa mente, ou seja, trabalhar na nossa mente, ganhar espaço nos nossos pensamentos, em dizer, trocar as coisas do que realmente preciso pelo que eu quero. O que a gente tem decidido, o que a gente tem descoberto sobre o que é felicidade, o que me traz alegria, o que me traz a ser uma pessoa simples e feliz. Às vezes a gente inverte, né, e está nessa questão da complexidade e da simplicidade. Na simplicidade, né, eu sei o que eu preciso. Na complexidade, eu coloco o que eu quero no lugar do que eu preciso. A pergunta é, né, para todos nós refletirmos nessa noite: tudo que eu quero, eu preciso? Tudo que eu quero é preciso? Tudo que eu quero é necessário? Né? Vamos fazer aqui usar um exemplo muito simples. Por exemplo, eu preciso, digamos que nós já moramos aqui em Ampere, a gente tem uma casa aqui, ali na Colina Verde. Para vir para a igreja Redenção, eu preciso de um carro ou não? O que vocês acham? Não, sim, seria confortável, mas se eu não tiver um carro, vai me impedir, ou seja, não. Né? Mas tem a questão do conforto. Não estou dizendo que a gente não tem que ter, eu tenho um carro.
Né? Ser simples não significa que a gente não tem que ter as coisas, não tem nada a ver com isso. Mas, às vezes, a gente faz isso. Né? Às vezes, a gente troca isso, o que eu preciso, no lugar do que eu quero. Às vezes, pode pegar aqui na questão, na parte mais da ala feminina. Né? Uma vez eu conheci uma senhora, uma cabeleireira lá no Paraguai, quando vivia lá ainda. Ela usou um exemplo uma vez, há muitos anos, 2008. Ela disse assim, eu lá na minha casa eu tenho um guarda-roupa, que é guarda-roupa, mas ele não tem roupa dentro, ele está cheio de calçado. Mas está cheio, repleto, de tudo que é jeito, tudo que é tamanho, tudo que é cor, tudo que é modelo, repleto. Daí ela mostrou, assim, mas olha para mim, para trabalhar eu gosto, e o dia a dia eu gosto de estar de quê? De Havaiana. A pergunta é, será que ela queria ou ela precisava dos calçados? O que vocês acham? Queria. É um exemplo que me veio à mente aqui, e é importante a gente refletir. E a nossa vida? Tudo que a gente tem na nossa vida, é o que eu preciso ou é o que eu quero? Por que o pastor está fazendo esse tipo de pergunta? Por quê? Porque às vezes a gente troca, de vez do que eu preciso, eu prefiro escolher o que eu quero, e o que eu quero me tira o foco da presença de Deus. Porque às vezes o que eu quero, ele é tão pesado, ou ele é tão trabalhoso, que o que eu quero na minha vida, eu tiro as minhas prioridades, eu tiro o meu tempo de buscar o Senhor, eu perco o meu tempo, ou não tenho disposição de tempo para praticar as disciplinas espirituais. Por quê? Porque é algo que eu quero na minha vida, eu escolhi o que eu quero, e não é necessariamente o que eu preciso, tira tudo de mim. E daí eu vivo uma vida complexa, e não vivo uma vida simples. Viver simples não tem nada a ver com dinheiro, gente. Não tem nada a ver com conforto, não tem nada a ver com isso. E é isso, às vezes, é nesse momento que Satanás ganha muitos pontos na nossa vida. Que às vezes a gente vive uma vida complexa, por quê? Porque a gente prefere o que a gente quer do que o que realmente a gente precisa. Isso, entra a questão das prioridades, exatamente. Preenchido. E aí a gente vai se tornando cada vez mais complexo, porque aí a gente coloca coisa no... Isso, a gente complica, né? Aí às vezes a gente quer preencher algo, daí a gente compra ou adquire, né? Algo que eu quero, não, o que eu quero, então eu acho que isso vai preencher. Daí consegue aquilo, não preenche, daí vai em busca de outra coisa e vai, né? Vai enchendo. E a gente deixa de viver simples. E quando que o grande exemplo de Jesus Cristo, a vida dele, a forma que ele viveu, ensinou os discípulos, foi a maneira mais simples possível. A pergunta, às vezes, que eu faço para mim, por que a gente complica tantas coisas? Por que a gente complica tanto, né? Mas a simplicidade, então, é descobrir o quê? O que você precisa para ser feliz? Né? A resposta correta, o que eu preciso para ser feliz? Somente um nome, Cristo. Jesus. Porque em Jesus estão todas as coisas. Porque às vezes eu quero outras coisas e eu tento preencher esse vazio ou essa necessidade, né? Eu saio da simplicidade e vou para a ala do eu quero para preencher, quando que na verdade coisa nenhuma preenche o que Jesus preenche. O que Jesus é completo na nossa vida. Quer ser feliz? Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Isso é simplicidade. E o Evangelho leva a simplicidade. E eu gostaria de trabalhar, pode passar lá, Mauri, por favor? Alguns pontos. Tipos de simplicidade, segundo a Bíblia. Né? Simplicidade espiritual, a gente está falando aqui sobre disciplina espiritual. A primeira dela, simplicidade material. Né? Nas outras aulas, quem pôde estar presente ou também assistiu aula, a gente falou lá de Filipenses, né, quando Paulo escreve lá que ele aprendeu a sobreviver ou ser grato quando ele tinha sobra de alimento, está falando de comida, sobra de sustento, ele era grato. E também ele aprendeu a ser grato quando faltou comida na vida dele, faltou o alimento, o sustento, né, alimentar.
Ele aprendeu, então, a ser grato em tudo isso, né? Ser grato nessa questão da simplicidade material. E aí, vamos ser sinceros, como que a gente apanha nesse ponto? Porque é bom demais quando está bem, né? É bom demais quando não falta nada. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já faltou alguma coisa, questão financeiramente, é ou não é verdade? E como que a gente agiu naquele momento? Muito difícil, né? Muitas vezes a gente não conseguiu ser grato na falta. É um desafio das disciplinas espirituais. Ser grato nessa questão da falta, ser grato em tudo, né? A simplicidade, ela, como todas as disciplinas espirituais, somente elas, como nós falamos todos os dias, elas não salvam, mas nos levam a quem nos salva, que é o Senhor. Exatamente, ser grato a Deus em todo momento. Ser grato a Deus quando há fartura, não falta nada, está dando tudo certo. Mas o mais difícil para nós é ser grato quando falta. Né? Hoje em dia, dificilmente, quem já teve uma situação, talvez na questão material, financeira, bem, ela vai passar um dia sem se alimentar, pelo menos uma refeição. É bem difícil, né? Tem pessoas, sim, que passam necessidade, mas há muito tempo já. Estou dizendo que quem já conseguiu elevar a sua questão financeira, é dificilmente que pelo menos uma refeição a gente não faça no dia. Pelo menos eu tenho 35 anos e eu não lembro assim, de ter passado necessidade de fome, né, de comida. Mas os meus irmãos passaram. Né? Eu não senti isso na pele. Sou mais novo de casa, mas os meus 2 irmãos mais velhos, eles passaram fome mesmo. Né? Então, eu não posso dizer de algo que eu não passei. Então, existem várias situações que há pessoas que passam e tem pessoas que não passam. Né? Mas, às vezes, a gente fica complexo com o quê? Quando um dia a gente não consegue comprar o que a gente queria. Até em mercadoria. É ou não é verdade? Percebe como que a gente permite que a complexidade toma conta da nossa vida e a simplicidade deixa de fazer? Falta. Né? E esse ensinamento de Paulo é maravilhoso, porque ele diz assim, tudo posso daquele que me fortalece, que é o versículo 13, mas do 11 e 12, ele está dizendo assim, eu sou grato, aprendi, ele também aprendeu, gente, não nasceu sabendo, ele aprendeu que ele é grato no que ele tinha de sobra e ele é grato quando faltou. E esse é o nosso desafio hoje também, de ser grato, né, nessa questão tanto de sobra e quando falta. Às vezes a gente também só fala na questão da falta, né? Tem gente que não consegue entender a simplicidade também quando sofre, e em algum momento na vida consegue se erguer, consegue, né, conquistar muitas coisas, e aí começa a ficar complexo porque conquistou muitas coisas, e aí o que era prioridade na vida dele deixou de ser prioridade porque agora ele está bem. Eu vi um pastor uma vez ministrar, ele disse assim, né, palavras dele, né, não é a Bíblia, não é eu que estou dizendo também, mas ele disse assim, sabe por que às vezes Deus não faz prosperar alguns? Porque se prosperar, ele vai embora da igreja e não volta mais. Enquanto está na dificuldade, está ali, mas daí quando cresce, esquece do Senhor, esquece quem que ajudou ele. Né? Agora, se Deus faz isso, não cabe a mim a responder isso, mas é algo para se pensar. Como que a gente vive? Nós vivemos na simplicidade na questão material? Né? É algo para a gente refletir nos nossos dias. Segundo, simplicidade intelectual. Né? Não se apegue ao seu conhecimento, mas use seu conhecimento como uma grande vitamina para que Cristo seja conhecido e glorificado através da nossa vida. Né? Então, se ouve, muitas vezes, não, você não precisa estudar nada, você não precisa conhecer nada. Né? Não, nós precisamos estudar sim, conhecer, é uma vitamina, é um alimento da nossa vida. Nós falamos sobre estudo bíblico essa semana, nós temos a necessidade de nos alimentar. Temos a necessidade de nos alimentar, né? Mas não podemos ficar apenas no que a gente apenas estuda. Eu sempre uso uma frase quando a gente ministra, até em algumas igrejas, eu e a Carol, nós somos estudantes compulsivos, a gente gosta de estudar, estuda bastante, mas uma coisa a gente aprendeu com o Senhor há muitos anos, quando a glória dele vem,
Não importa o que eu conheço, importa o que Ele é. Importa o que Ele é na nossa vida. Então, simplicidade é não ficar só porque eu tenho o meu conhecimento teológico, por exemplo, na nossa área. Agora, tudo porque eu conheço os detalhes, conheço os pontos, conheço como aconteceu com o povo, isso e aquilo, como que Deus agiu aqui. Então, agora, somente isso serve na minha vida. Que é muito importante, que é uma vitamina. Mas essa vitamina serve para quê? Para me fortalecer, para me ajudar e para me crescer. Isso é simplicidade intelectual. Simplicidade espiritual. Não saia do evangelho simples para o evangelho complexo. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Né? Gálatas, vamos ler Gálatas lá, Gálatas 1,6. Não tente adicionar nada ao evangelho. Gálatas 1,6. Paulo escreve aos Gálatas. Paulo também escreveu algo referente sobre simplicidade aos Colossenses. Mas vamos ler Gálatas 1,6. Gálatas 1,6. Não há outro evangelho, diz lá, né, no negrito ali. Versículo 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Né? Ali todo o versículo 6 até o versículo 10, Paulo vai estar se referindo ao evangelho que os gálatas receberam, a simplicidade do evangelho, que os gálatas receberam, que Jesus é suficiente. Basta Jesus na nossa vida, basta a gente confessar Jesus como Senhor e Salvador, crer em nosso coração que Ele é Filho de Deus e ressuscitou por todos nós, e que nós somos salvos por Ele. Então nós somos agora nós somos filhos do Pai, co-herdeiros na eternidade, co-herdeiros, né? Então agora nós estamos na aliança. Tanto para os Gálatas, também nos Colossenses, que são 4 capítulos em Colossenses, tinha semelhante problema. Os Gálatas foram ministrados, foram ensinados. A diferença é que para Gálatas o próprio Paulo escreveu e explicou e ensinou, e para os Colossenses não, foi através de um mensageiro que cuidava da igreja, porque naquele momento Paulo estava preso, né? Mas era a mesma situação, a mesma complicidade, o mesmo problema. Por quê? Por quê? Porque eles receberam o evangelho da graça. Jesus é suficiente, não precisa de mais nada. Aí eles começaram a viver isso. Ai, que maravilha! E é isso que a gente prega, é isso que a gente vive. Jesus é suficiente, gente, na nossa vida. Amém? Jesus é suficiente na nossa vida. Mas os gálatas começaram a viver isso, os colossenses também. Mas daí, aí a questão do entendimento, alguns que estudavam bastante, começaram a falar assim, mas não pode ser só isso. Nós temos que colocar algumas coisas a mais aí. Como é que ficou os sacrifícios do passado, né? Como que ficou as coisas que se fazia antes para a gente apresentar a Deus, a nossa adoração a Deus. Então eles queriam sair de um evangelho simples para um evangelho complexo. Eles queriam sair do evangelho que era só Cristo Jesus pela graça, e agora não, além da graça eu preciso trazer algumas coisas da lei, eu preciso oferecer algum tipo de sacrifício, eu preciso oferecer uma outra coisa, porque só Jesus parece que não basta. E é isso que Paulo então escreve. Ele diz assim, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, ou seja, o evangelho é simples, gente. Simplicidade, o evangelho é simples. É a gente que complica. Né? Então é um ensinamento para nós também, para a gente não viver um evangelho complexo, porque Jesus, ele é suficiente. E evangelho, gente, depois que o evangelho entrou em mim, depois que eu fui transformado por Jesus, agora o evangelho, ele parte de mim para outro. Percebe que o evangelho sempre é para o outro? Jesus veio por nós. Jesus ensinou os apóstolos e discípulos. Os apóstolos e discípulos ensinaram outros discípulos, e outros, e outros. E hoje, e a gente também é assim. Isso é evangelho simples. Viver essa simplicidade, né? Viver essa simplicidade. Aí você pode perguntar, tá, mas enquanto me falta algo na minha vida? Digamos, pode ser até na questão material. E quando me falta algo? É porque, provavelmente, a gente investiu errado. Por causa da nossa complexidade.
Faltou algo na minha vida? Se Jesus, gente, é tudo que a gente precisa, se faltou algo na minha vida é porque em alguma área da minha vida eu investi errado. Então, que a gente possa voltar a essa simplicidade, né? Que a gente possa ter. Sim. Até na questão assim de perdão, eu vejo assim que hoje até os psicólogos dizem que muitas pessoas sofrem por causa da culpa, até mesmo no meio evangélico. Uhum. Eu acho que acredito também é porque ainda não entenderam o evangelho que o Senhor é suficiente. Exato. Perdoa os pecados, né? Sempre acha assim, eu tenho que fazer alguma coisa, ou eu tenho que ir a pé até tal lugar para pagar uma promessa, ou eu tenho prestar muitas orações para que esse pecado, porque não vem que através da cruz o pecado é perdoado. Sim. Entendeu? Então eu vejo assim, quando a palavra diz que Jesus é suficiente nessa área também, né? A gente que complica e Exatamente. Exato. E é em toda a área da nossa vida, em tudo. Porque nós não somos só vida espiritual, né? A gente tem vida emocional, né? Que é o que a Jéssica trouxe aqui. A gente tem a nossa vida, a gente não é só. Ou a gente só vive na igreja. Ou a gente só vive estudando a Bíblia, estudando disciplinas espirituais. Não, a gente tem uma vida. Em todo lugar. Né? Então Jesus é suficiente, mas em toda a nossa vida Jesus é suficiente. Essa que é a diferença. Isso que é o maravilhoso, né? Que Jesus é suficiente em toda a nossa vida, em toda a área da nossa vida. Existe um dualismo grego que ele tenta passar, até nos tempos de Paulo. Paulo fala sobre o dualismo grego, nos seus, né, estudando os comentários de Paulo, que o dualismo grego, o que é um dualismo grego? Ele queria ensinar e transmitir que o ser humano ele tinha uma vida secular e uma vida espiritual. Ele queria ensinar que durante a semana, no trabalho, você era somente secular. Aí chegava no sábado, no domingo, hoje eu tenho que ser mais santo, hoje eu tenho que ir, porque hoje eu vou para a igreja. Né? E quando, na verdade, o evangelho é único, é um só, Jesus é um só. Então, a gente não tem vida secular e vida na igreja. A gente é um só, da mesma forma que nós servimos ao Senhor na igreja, a gente é lá fora. Né? É claro que a gente tem a profissão, você é pago por algo, você trabalha, não significa que você vai lá estar fazendo uma igreja lá onde você está. Você leva Cristo quando for oportuno e necessário. Exatamente. Você não vira na hipocrisia, né? Isso. Então não existe dois tipos de vida. Não existe dois de nós, é um só. Então, a simplicidade é ser a mesma pessoa, cultuando ao Senhor, sendo a mesma pessoa lá fora também, com integridade. Principalmente fora, né? Na igreja a gente vem para nos alimentar, para estar em comunhão, né? Para aprender. E maravilhoso estar junto com os irmãos, adorando ao Criador, ao nosso Pai, e nosso Jesus Salvador. É gostoso não é estar em comunhão? É gostoso estar na igreja. Isso é maravilhoso e não pode fazer falta, né? Exatamente. Hebreus 11, né? Hebreus 10, 25 vai falar assim da importância de congregar. É muito importante. Vamos lá, gente. Passe mais um. Mauri? Dicas práticas. Simplicidade interna. O que é uma simplicidade interna e uma simplicidade externa? A interna. Tudo é dádiva de Deus. Tudo é dele, tudo veio por ele, tudo é ele. Né? Receba e agradeça. Como que Jesus, às vezes você não se pergunta já como que Jesus alimentou mais de 5.000 homens, 5.000 pessoas lá com 2 peixinhos e 5 pães? O que ele fez? Ele não olhou pela quantidade e ele não olhou pelo número de pessoas. Ele ergueu o cesto e disse assim: Pai, abençoa esses alimentos. Quando desceu, alimentou mais de 5.000 homens. Então, receba e agradeça. Confiar que Deus cuida das nossas coisas. Deus não cuida só da gente quando a gente está na igreja. Deus cuida da nossa vida. Né? Coloque tudo à disposição do outro. Né? Tenha disponibilidade sempre de estar disposto para o outro. Se entregar pelo outro. Jesus fez isso. Jesus se entregou por nós. Né? Ter tempo para o outro. Entre no lugar da generosidade. Generoso. Para a gente ser generoso, nasce aqui dentro. Não é de fora. Se é verdadeiro, nasce dentro. Né?
Isso, de dentro para fora. Simplicidade externa. Compre por utilidade. Aí é para mexer com a gente, né? Para não ficar complexo. Vai num lugar, precisa de algo, vai lá e compre por quê? Por utilidade. Vai usar ou não? Não compre para deixar em casa guardado. Né? Pense sobre suas roupas. O que é? Tá roupas, né? Mas é roupas, tá? Não é o que você está vestindo, mas pense a quantidade. Pensa o que está sobrando. Pensa nesse sentido, né? Rejeite tudo que te cause dependência. Dependência de comprar as coisas, dependência do que não é necessário. Tenha o hábito de dar as coisas. Gente, a gente aprendeu isso, dar as coisas. Demorou, foi sofrido, viu? Não foi fácil, não. Mas quando a gente começou a dar as coisas, a gente vê que como que Deus faz as coisas acontecer na nossa vida. Quer receber alguma coisa, irmão, na sua vida? Começa a dar as suas coisas. Não estou dizendo que você tem que pegar o que é importante na sua vida, o que você precisa e entregar para alguém. Mas sempre tem coisa na nossa casa, na nossa vida, que está lá estacionada e tem alguém que está precisando. Né? Desfrute das coisas sem possuí-las. Não deixa que as coisas possuam a gente. Nós precisamos possuir as coisas. Não deixe um celular possuir a nossa vida, a sua vida. Você possua isso. Né? E tantas coisas também na nossa vida. Aprecie a criação. Olhe para a natureza e veja assim, isso aí tudo foi meu pai que fez. Coisa mais linda do mundo, né? Vocês moram mais no sítio lá, né? Imagina a paisagem maravilhosa. Glória a Deus. E examine todas as propostas, né? Examine tudo que a gente tem estudado aqui sobre simplicidade. Pode passar. O desafio e eu quero desafiar você nessa noite. Escolha uma pessoa para doar uma coisa que você não precise. Eu tenho certeza que cada um de nós tem alguma coisa que a gente não está usando. E que não está precisando. Então eu quero desafiar você a pensar em algo. Né? Se você não tem, amém, beleza. Mas se você tem algo que você pode doar para alguém que você não precisa, faça isso. E você vai descobrir o amor e a glória de Deus descendo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém, irmãos? Vamos lá, porque o tempo está passando. Que hora que é? Das 8? Tá bom, mas é até as 8h30, então tá tranquilo. Quanto que é esse passou das 8? Tá bom. Alguma pergunta, gente? Dá para até abrir para uma pergunta. Alguém tem uma pergunta sobre simplicidade? Só lembrando que simplicidade não tem nada a ver com dinheiro. É isso que eu falei. Situação financeira. Simplicidade é ver como Jesus. Simples. Ser simples. Exatamente. Eu queria a palavra humildade. Humilde é diferente de simplicidade. Uhum. Nós vamos falar um pouco em submissão sobre humildade. Simples, é ser uma pessoa simples, é o que é da pergunta. É o que a gente precisa na nossa vida. Isso é ser simples. Vencer o nosso... E, gente, vamos confessar que tudo nós tem complexo, é ou não é? Tudo nós, né? Mas é bom a gente começar, poxa, esse aqui, eu tenho um complexo aqui, então eu vou vencer aqui. Por isso que as disciplinas espirituais é maravilhoso, né? O mais importante é identificar, né? Isso. Primeiro a gente identifica onde a gente está com esses complexos. É mais fácil resolver o problema primeiro identificando, né? Exatamente. Isso que ajuda as disciplinas espirituais, a gente identificar quem a gente é. As disciplinas espirituais mostram quem nós somos. Né? Isso é maravilhoso. Vamos lá, gente, para a última aula. Ó, gente, já é a última aula, hein? De 4 dias. Submissão. Eu tinha anotado aqui a página. Página 9, por favor. Abram lá, página 9. Submissão. Submissão. Está lento aqui o meu computador. Coloque em submissão. Então, o que é submissão? Pode passar Mauri. O que é submissão? O que é submissão? Submissão nada mais é do que estar sobre a missão de alguém. Submissão é estar sobre a missão de alguém, é uma disposição em obedecer.
Jesus veio com uma missão. Jesus veio com uma missão nessa terra, né? O Senhor criou também toda a parte da criação. Se a gente ler ali Gênesis 2, tem tudo a ver sobre essa questão de submissão. Deus criou tudo e Ele deu uma missão para quem? Para Adão. Né? O Adão não chegou lá e o jardim não tinha o jardim. Não, Deus fez o jardim e colocou o homem lá. E aí o que Deus disse isso, todo o capítulo 2, né, de Gênesis, você pode ler. O que diz lá? E vai escrevendo tudo, a formação do homem, tá? E daí Deus deu uma orientação para Adão. Adão, o que você está vendo aqui, você pode pegar tudo, menos daquela. Daquela árvore lá você não pode. Né? Então tinha uma missão. E para Adão tinha, então, ele tinha uma orientação a seguir, e ele era para ser submisso à orientação de Deus. E o oposto da submissão é a rebeldia, que vai estar no capítulo 3, né, de Gênesis. Depois, com o tempo, você pode ler todo o capítulo 3. Esses 2 capítulos são muito importantes a gente ler. Por quê? Porque entender a submissão é estar debaixo de um propósito. Adão estava ali por um propósito. Jesus veio nessa terra por um propósito. Propósito de Deus, é claro. Jesus veio nessa terra, às vezes a gente pensa que Jesus veio só nos dar a oportunidade de nos salvar. Não, Jesus veio nessa terra também, nos dá a oportunidade de salvar, mas a Bíblia diz em João que Jesus veio e com o seu sacrifício na cruz, ele tirou o direito da morte de Satanás, tirou o direito dele sobre as nossas vidas. Ele arrancou a morte das mãos de Satanás e é ele que domina. É por isso que lá em João vai dizer assim, que Jesus diz assim, eu que decido morrer, ou seja, eu entrego a minha vida. Que a morte não mandava nele. Mas para ele arrancar esse poder das mãos de Satanás, Jesus tem que passar pelo sacrifício da cruz. Então ele arranca isso. Ele cumpriu o seu propósito. E também ele veio para resgatar tanto o ser humano, mas também como toda a criação de Deus. E isso é maravilhoso, gente. Né? É maravilhoso. Então, está debaixo de um propósito, disposição a obedecer. Submissão. Como eu sou submisso? Em estar disposto em obedecer. Veja bem, disposto, não é uma obrigação. Claro que tudo, com toda ação, tem as suas consequências, né? Toda a nossa ação tem as consequências. Às vezes a gente precisa desconstruir algumas coisas que a gente pensa sobre a questão da submissão. O próprio Jesus, que era todo-poderoso e era Senhor e Salvador das nossas vidas, é Senhor e Salvador das nossas vidas, que ressuscitou, ele foi submisso ao Pai. Então, o que ele nos ensina? Nós sermos submissos ao Pai, submisso a Jesus. Até aí a gente vai bem. O duro é quando a gente precisa entender que Deus coloca pessoas para cuidar da nossa vida. E aqui tem uma, que é a pastora Karine aqui. Vocês estão aqui, neste lugar abençoado. O André não está presente, está trabalhando, né? Que é o pastor da igreja. Eles podem até ser mais novos de alguns, né? E de outros não. Mas eles têm uma responsabilidade sobre a vida de cada um. Desse cuidado. Né? Desse cuidadinho especial com cada um. Quem tem sua Bíblia pode abrir em Efésios 5, 21. Abre para mim lá e lê para mim, faz favor. Por quê? Passa lá mais uma, Mauri. Por que viver a submissão? Por que então é importante viver a submissão? Né? Ponto 1. Porque é uma ordem bíblica. Efésios 5, 21. Efésios 5, 21. Pode ler lá, Carol. Na verdade, pode ler do 15 em diante. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Vocês podem até anotar esse versículo, que só está o 21, né, na apostila de vocês. É importante ler todos eles. Encontrou? Antes, seguindo a verdade em amor, pensamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua
vocês ouviram falar dele, e nele foi ensinado de acordo com a verdade que está em Jesus. Era Efésios 5? Não, leu 5. Eu vi que não estava certo. É o 5, 15 a 21. Falei, ué. Essa versão é bem diferente, né? Lê pelo microfone. Efésios 5. 15 a 21. Não me avisou. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si como salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando do coração do Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitam-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Então, a importância é bíblico de nós estarmos na submissão. Aprender a submissão. Por que viver na submissão? Por quê? Porque é uma ordenança bíblica. É algo muito importante na nossa vida. Eu gosto de uma frase muito bom. Sempre é importante quando a gente precisa ou pode dar satisfação da nossa vida para alguém. Por isso que os pastores são tão importantes na vida de uma igreja. Por quê? Porque se eu não preciso dar satisfação, não estou dizendo que você tem que dar satisfação de cada passo que você faz, mas é dizer quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma dificuldade, né, ou quando você é algo importante na sua vida, e às vezes tu está em dúvida, você tem alguém que você pode recorrer e alguém que vai saber orientar você corretamente. Porque quando a gente não tem, até na questão espiritual, quando a gente não tem alguém que eu preciso dar uma satisfação, eu facilmente me corrompo. Por quê? Porque eu faço da minha maneira. Eu não preciso dar satisfação para ninguém. Isso acontece, é um exemplo claro dentro de casa, esposo, marido e mulher. Se eu não dar satisfação da minha vida, das minhas coisas para a Carol, e se eu fazer, eu posso me estrepar. Pode trazer o quê? Amargura, intriga, discórdia. É ou não é? Só que a gente tem dificuldade com isso. A gente acha que submissão é só uma pessoa que governa sobre a vida da outra. Isso é escravidão. Viver a submissão é prazerosa. Eu tenho um prazer de me submeter a Deus todos os dias da minha vida. Exato. Exatamente. Submissão, às vezes, quando se fala submissão, parece que é uma palavra pesada, né? Nossa, não, não, é um prazer, gente. A Bíblia fala assim que a mulher é submissa ao marido, mas isso não quer dizer que ela tem que fazer tudo para o marido, que ela tem que fazer. Exatamente. Isso até aí a gente fica complexo, né? É uma coisa muito simples, mas às vezes a gente deixa complexo até esse texto. A gente não vai entrar no demérito desse texto, mas é bom falar em casamento desse texto. Que não é o que muita gente pensa, que pronto, agora o marido vai governar, vai pegar um chicote na mão e falar assim, é por aqui o negócio. E assim, que falar, estar sob a missão de alguém. Então, eu ajudar, tipo, digamos, a Carol tem uma missão, ajudar ela de alguma forma na missão que ela exerce. Por exemplo, família, nós temos uma missão. Né? Estar submisso a essa missão. Essa missão é de Deus, veio de Deus? Amém. Os dois têm que entender isso. Igreja Redenção. O André e a Karine são pastores da igreja. Tem uma missão. Abraçar a causa. Abraçar a causa. E às vezes é chegar no André e na Karine e o André e a Karine vão falar assim, Jéssica, assim não. Aí você vai ter que falar o quê? Não, eu vou brigar com você. É claro que bem claro, bem esclarecido, mas é por isso que quando a gente se submete a alguém, a gente começa a demonstrar a questão da humildade, como a irmã Ione falou, e reconhecer isso, saber que as outras pessoas
o que elas representam na nossa vida. E agora, como igreja, né, nós, como pastores, a gente faz isso também. Mesmo que a gente tenha um cargo pastoral, né, tenha uma representação de responder algumas coisas, orientar algumas coisas, mas perante o Senhor nós somos todos iguais. Todos iguais. Isso é muito importante. Exatamente. Exatamente. Vamos lá? 2, a submissão nos liberta do cativeiro de tudo que tem que ser feito do nosso jeito. É o que a gente estava falando. A submissão me liberta de que tudo tem que fazer do meu jeito. Não, tem uma missão. Eu estou debaixo dela. Tem uma direção. Eu sei onde estou caminhando. Isso é maravilhoso. Nós somos criados para isso, né? Vai dizer lá em Gênesis 2, onde é que fala da criação. Então Deus criou Adão, depois Deus criou também Eva, então eles tinham também uma missão, Deus deu para eles e eles tiveram o seu trabalho, né? Adão foi responsabilizado de dar os nomes aos animais, segundo alguns historiadores, né? E também a questão de estar no jardim. A pergunta é, o Senhor sempre está a dar uma missão para a gente. A gente está conseguindo ser submisso ao que Deus tem mandado para a gente? A gente tem conseguido ficar nessa submissão, né? Mas vamos adiante. Passa lá mais um. Qual o limite da submissão? Qual o limite da submissão? Quando ela se torna destrutível. Porque pode-se estar abaixo de uma submissão quando ela não tem a orientação específica do Senhor, quando ela não tem uma orientação clara, convincente, que é vinda de Deus e que é em Deus, eu abro o precedente para a rebeldia. Foi o problema de Lúcifer, né, nos céus. A rebeldia. E onde que ele se envolveu ali como serpente, segundo a Bíblia, né, para induzir Adão e Eva ali na questão da queda do homem do paraíso. Então, quando ela se torna destrutível? Quando a gente vive as disciplinas espirituais, a gente consegue ter esse tato, consegue ter essa identificação, consegue ter esta sensibilidade. Outro, quando fere as leis, quando rompe sua aliança com Deus, uma submissão que é espiritual, uma submissão que é de Deus, ela não rompe os princípios bíblicos, ela não rompe os princípios de Deus. Porque nós somos submissos a quem? A Deus, ao Criador, ao Senhor. Se ela rompe os princípios, os mandamentos, os ensinamentos de Deus, então, esse é o limite. Esse é o limite. Quando te faz pecar, quando não é uma submissão nos preceitos de Deus, nos preceitos do Senhor, ela me faz pecar. Né? Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas. Outra coisa, pode passar mais um. Qual é o pré-requisito para a submissão? É o que Jesus fez, o amor. O pré-requisito para a submissão é o amor. Alto está bem claro ali na imagem, né? Talvez não vai dar para enxergar bem. Autoanulação e autonegação é diferente. Autoanulação e autonegação é diferente. A autoanulação não é o que Deus ensina e não é o que Deus quer da nossa vida. A autoanulação é quando é como se fosse assim, os meus dons, meus talentos, tudo que Deus me deu não são importantes. Em nenhum momento Deus vai querer que a gente deixe de ser o que a gente é, como pessoa. Nunca Deus vai dizer para a Karine assim, não, agora a Karine vai ter que deixar de ser a Karine. Em nenhum momento, porque Deus te formou e te fez assim. Agora, o que Deus faz na nossa vida, através também, junto com as disciplinas espirituais e a nossa vivência com Deus, é que o Senhor potencializa quem nós somos para servir e glorificar a Deus.
Então, não é autoanulação. Deus não quer que a gente se anule. Não, agora então eu não vou fazer mais nada, então agora eu vou ficar assim quietinho, agora eu vou deixar de quem eu sou. Não é isso que Deus está pedindo. Nunca Ele pediu isso. E a gente percebe que às vezes muito acontece isso. Isso pode acontecer até em igreja, pode acontecer no trabalho, pode acontecer em casa, na família, se autoanular. Deus nunca pediu isso, anulação. Agora, a autonegação, sim. O que é? A negação que eu negar as minhas próprias vontades, que está ligado também com a simplicidade. Né? A autonegação. Então, autonegação. Eu preciso negar. Por isso que a Bíblia diz, negai. Jesus disse, né? Negai dia após dia. Tome essa cruz e segue-me. Negar a minha vontade, negar o meu egoísmo, negar a minha incoerência, negar tantas coisas que nos estrepam, que nos deixam complexos, que nos deixam não ser submissos. Se esvaziar. João 3,30, né? Convém que eu diminua e que Ele cresça. Gente, na nossa vida, se a gente não reconhecer, se a gente não se humilhar, se a gente não se render a Deus, o Senhor não cresce na nossa vida. Porque na verdade tudo é Ele que faz. Tudo é Ele, mas a gente precisa permitir que Ele faça, porque Ele não vai forçar a gente. Né? Muito bem, exatamente. Então, vamos lá. Mais um. Os tipos de submissão para a sua vida. Então, em que eu preciso me submeter? A Deus, às Escrituras, à família, ao próximo, igreja, corpo de Cristo, aflitos e desprezados. Tem alguns exemplos aí bem bons para a gente praticar. Né? Tipos de submissão que a gente pode praticar. Como viver a submissão? Pode passar mais um, Maurinho? Como viver a submissão? Negue-se a si mesmo, seja humilde, a gente já estava falando agora há pouco, a ponto de pensar menos em si. Faça esse desafio com você, a gente faz com a gente, e é bem desafiador. Pense aí, separe uma semana, todo dia, comece e ao final você faça uma reflexão. Hoje eu pensei mais em mim ou pensei mais nos outros? É muito bom. Desenvolva um estilo de vida de servir, seja igual a Cristo. Sirva, né? Jesus, ele foi na cruz, ele serviu, mas antes disso ele fez um exemplo fantástico, que é o lava-pés, né? Jesus tira a capa, né? Diz o texto, que diz, Jesus tira a capa, pega uma toalha, amarra na cintura, né? E vai lavar os pés dos discípulos. O que é tirar a capa? A capa naquele tempo representava autoridade. Uma outra pessoa que não entendesse sobre submissão de quem ele veio, em nome de quem ele veio, o que ele precisava fazer, nunca ia tirar a capa. Ele tira a capa e coloca do lado. Pega a toalha e lava os pés de todos os discípulos. Depois que ele terminou, larga a toalha e pega a capa de novo. Por quê? Porque ele sabe para quem ele é, a quem ele se submeteu. Até do traidor. Um exemplo de servir. Por que ele não se preocupou com a capa? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem que governa a vida dele. Ele sabe a quem ele se submete. Ele se submete ao Pai. Ele se submete ao Senhor. Somente a Ele. E isso é para nós nessa noite. A quem você tem se submetido? Qual que é os nossos princípios? Em que eu tenho submetido? Pode passar. Eu quero desafiar você, nessa noite. Gostaria de colocar em pé, nós vamos orar em nome de Jesus, já encerramos a nossa aula, sobre simplicidade e submissão. Na simplicidade, um desafio de doar alguma coisa que você não precise mais, que você possa dar para alguém. E a segunda é, desta aula, comece a servir com pequenos gestos. O que é um pequeno gesto, pastor? Você pode servir aqui na igreja com um pequeno gesto, você pode servir na sua casa. Talvez a esposa lavar a louça para o marido, que muito tempo não faz. Ou talvez a esposa fazer algo que o marido faz, mas ela pode fazer também. Pequeno gesto.
Tem tantos pequenos gestos que às vezes a gente não dá valor, não dá importância, mas que são tão importantes, que mostram o quê? Que a gente é humilde e que a gente é submisso. O Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos que andavam praticamente de sandália, quase pé descalço, sujo. Ele sendo rei, Senhor, ele não teve medo de quem ele era para fazer. Então o que você pode fazer? O que você pode fazer nessa noite? Gostaria que você fechasse seus olhos e você refletisse na sua vida. Pensasse tudo que foi ministrado nessa semana e também agora sobre a simplicidade e também a submissão. Você é submisso a Deus? Você é submisso a alguém que você honra e respeita? Porque se nós não respeitamos aos nossos irmãos, nos respeitamos uns aos outros, nós não vamos conseguir respeitar ao Senhor, nem honrar Ele. Fique seus olhos fechados. Na submissão, querido, às vezes a gente quer tocar o coração de Deus. Mas para tocar o coração de Deus, eu preciso tocar o que Ele criou. E Ele criou pessoas, criou a natureza e tudo mais. Se eu quiser tocar o coração de Deus, então, para me submeter a Ele, eu vou tocar o que? O coração de pessoas, sendo o quê? Sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa dizendo assim: ei, eu estou aqui para te servir, o que você precisa, o que eu posso fazer por você hoje? Cumprindo a simplicidade, eu vim trazer isso aqui para você hoje, porque eu não preciso mais, e eu acredito que você precisa. Talvez o primeiro gesto pequeno de nós seres humanos é reconhecer e dizer: Senhor, eu entendi nesta noite o que é viver simples e o que é ser submisso diante do Senhor. E a partir dessa noite eu quero me comprometer a ser um homem, ser uma mulher submisso ou submissa no Senhor e para com todos que estão à minha volta. Comece sendo submisso a Deus, comece declarando na sua vida que a glória dele. Muitas vezes nós pegamos a glória dele e queremos pegar para nós, mas a glória é só dele. A missão é dele. Nós como igreja Redenção está numa missão, se submetendo a Deus, ao Senhor. Mas para isso, nessa missão, estamos nós, homens e mulheres, jovens e crianças, adultos de todas as idades. E o que nós vamos fazer? Vivendo simples, fazendo algo por alguém, nos desapegando de uma vida complexa, nos desapegando de coisas que não levam a lugar nenhum, nos desapegando de coisas que nos afastam do Senhor, nos desapegando de coisas que nos afastam das pessoas. Sim, doando mais de mim, doando algo físico para alguém que eu não preciso mais, mas que para alguém vai ser importante, mas também doar de mim para o Senhor. Dizer: eu preciso mais do Senhor, eu não preciso de mais coisas na minha vida, eu não preciso mais preencher mais nada, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor todos os dias. Então eu quero me submeter à tua vontade, Deus, que é o nosso Pai. Eu quero me submeter a ti como filho. Pai, eu estou aqui, meu Pai. Eu quero me submeter aos pastores da onde eu congrego, Senhor, porque eles estão para abençoar a minha vida, para cuidar de mim, para abençoar a mim, para me ensinar, para me orientar, para viver as disciplinas espirituais, para me preparar para o grande dia. E quando o grande dia chegar, o Senhor vai me encontrar uma pessoa submissa ao Senhor, à tua palavra, à autoridade do Espírito Santo. Sim, Senhor. Pai, se há vidas que ainda tem alguma complexidade, no nome de Jesus, venha limpar e restaurar, que este coração possa entender que precisa liberar algumas coisas, precisa deixar de algumas coisas,
precisa renovar a sua alma, precisa renovar a sua mente, precisa ser transformada pelo Senhor, e somente é o Senhor com a tua glória que transforma a nossa vida, transforma as nossas casas, transforma o nosso ser, transforma os nossos trabalhos, transforma onde nós estamos inseridos, transforma esta cidade, transforma, Senhor, nossas vidas, Pai. Nós queremos nos humilhar, nos render ao Senhor e dizer: Senhor, por muito tempo eu vivi uma vida complexa, mas eu entendi que eu quero viver, precisando viver uma vida simples no Senhor. Transforma a minha vida, transforma o meu coração, transforma os meus dias, Deus. Sim, Senhor, e eu entendi que eu sou submisso ao Senhor, submisso à tua vontade, submisso às Escrituras, submisso às orientações do Senhor sobre a minha vida. Sim, Espírito Santo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Essa semana foi uma semana tremenda nas nossas vidas, aonde nós acordamos para algumas coisas, aprendemos algumas coisas que nós não pensávamos de uma maneira, mas o Senhor veio nos trazer, Senhor Deus, esta liberdade, esta oportunidade de vivermos transformados. Sim, Senhor Deus, fortalecendo as nossas vidas. Senhor, Pai, eu rogo as suas mais ricas bênçãos, Senhor. Pai, abra as janelas do céu, abra as portas do céu e abençoe cada um que está aqui nesta noite, se rendendo ao Senhor, que possam sentir o toque do Teu Espírito Santo, sendo transformados. Sim, porque a glória é Tua, a glória somente é do Senhor, e nós estamos debaixo dessa glória, porque a glória é do Senhor, nós estamos debaixo dessa glória, que o Senhor é o Deus da glória. Aleluia. Oh, Jesus. É sempre. Sim, Senhor. Oh, Senhor, nós só queremos, Pai, pedir a ajuda do Senhor, Espírito Santo. Senhor Deus, está se encerrando esses pequenos estudos de disciplina espiritual, mas nós não queremos parar aqui. Senhor, nós não queremos apenas parar na apostila, parar apenas nas anotações, parar no que nós ouvimos apenas, mas agora nós queremos praticar, Pai. Praticar, Senhor Deus, o estudo bíblico, estudar a palavra, Senhor Deus. Orar ao Senhor com mais intensidade, jejuar como a Bíblia nos ensina a jejuar, o Senhor nos ensina a jejuar, entrar em solitude, ao nosso tempo secreto, um momento secreto com o Senhor. Sim, Deus, Pai, viver uma vida de simplicidade, sim, Senhor, e submissos ao Senhor. É desta maneira, Senhor, que nós queremos encerrar esse momento tão oportuno nas nossas vidas, pedindo, Senhor Deus, as bênçãos do Senhor sobre todos nós, a ajuda do Espírito Santo para nós caminharmos, trilharmos e vivermos aqui nesta cidade, Senhor, conforme a Tua vontade, crescendo dia após dia. É o que nós oramos no nome santo de Jesus, porque a glória do Pai, e nós pertencemos a este Pai, é o nosso Pai que criou todas as coisas. É o que nós dizemos ao Senhor: Pai, a Ti são todas as coisas, e Senhor, sem o Senhor nós não somos nada, mas com o Senhor e aplicando as disciplinas espirituais na nossa vida, nós vamos estar mais próximos do Senhor, cada dia mais, nos preparando e vivendo conforme o que o Senhor preparou para nós nesta terra, vivendo uma vida de significado, uma vida relevante, uma vida transformada. Sim, Senhor, transformados, chamados para ser transformados, para transformar outras vidas, Senhor. Nós queremos tocar em outras vidas, Senhor. Nós queremos tocar na criação do Senhor. Nós queremos tocar no que o Senhor ama, no que o Senhor fez, para a glória do Senhor, Pai. No nome de Jesus, que homens e mulheres de Deus sejam levantados dentro dessa comunidade, Senhor. Senhor Deus, com a autoridade da Tua palavra, com a vivência nas suas vidas, aplicando as disciplinas espirituais e levando o Evangelho para todo aquele que precisa, porque o Evangelho sempre é para o outro, Senhor.
E Pai, nós nos submetemos à Tua palavra e nós nos submetemos ao Senhor todos os dias da nossa vida. É o que nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Passa lá, Mauri. Dá vontade de não parar, né, gente? Mas eu acho que a hora já está estourando. Gente, ó, a gente quer agradecer a todos vocês que puderam participar, né? Amanhã a gente vai ter, né, Karine? A gente vai ter uma celebração aqui amanhã, vai ter um culto, tá, irmãos? Né? Domingo acho que não vai ter, acho que a Karine vai avisar depois, né? Pode ser. Que não vai ter o culto de domingo, vai ser no sábado, né? E a gente quer encerrar amanhã com esse culto às 19 horas e a gente vai entregar o certificado para todos que participaram, tá? Né? E alguns não conseguiram fazer todos os dias, então, mas o dia que participou vai estar lá escrito o seu certificado, tá? Não vai, ninguém vai ficar sem certificado que participou pelo menos de uma aula, né? Então, todos são convidados para amanhã a gente estar aqui cultuando ao Senhor da glória neste lugar, tá bom? No nome de Jesus, tá bem? 19 horas, é o horário sempre, né, dos cultos aqui. Então 19 horas nós queremos estar junto com vocês aqui adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.